será que a minha filha, que o meu filho, meu neto, minha neta, será que é autista? Meu filho é muito nervoso, minha filha, minha neta é demais. Não é só, ela não está brava, chateada, ela está muito descontrolada. Isso não deve ser normal. Meus outros netos não são assim, meus outros filhos não são assim, né? Eu não tô nem sabendo lidar e essa criança tá piorando, eu não tô mais podendo sair de casa com ela. Mãe, vó, quando você começar a entender o quanto você mesma é capaz de já ir trabalhando e desenvolvendo o seu filho, o seu neto, que você suspeita que seja autista, você vai deixar de se sentir desesperada e impotente. E o seu filho ou neto vai começar a evoluir ao invés de regredir. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas. Bate-papo de mães, bate-papo de avós, onde aqui eu ajudo vocês, mães e avós, como vocês mesmas podem ajudar os seus filhos autistas ou netos autistas se tornarem crianças autistas calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. E hoje, o tema do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre se você suspeita que o seu filho seja autista ou se você suspeita que o seu neto, sua neta seja autista e você não está sabendo lidar com essa situação. Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então, eu convido vocês a compartilharem o conteúdo, compartilharem esse bate-papo, porque com certeza vai ajudar muitas outras famílias, outras mães, pais, avós, tias, que estão ali suspeitando, estão observando aqueles sinais diferentes naquela criança, estão suspeitando que ela seja autista, ou tem quase que certeza que ela seja, mas precisa de um diagnóstico, precisa de um laudo e ainda não tem, tá nessa caminhada e nessa jornada para conseguir o laudo. Enquanto isso, a criança vai apresentando as dificuldades de comportamento, sensibilidades, o hiperfoco, dificuldade com o sono, alimentação. E isso vai só aumentando e piorando, né? Então, por isso é legal você compartilhar com outras famílias também que suspeitam aí que o filho ou neto seja autista. Você suspeita aí que o seu neto ou neta, filho ou filha seja autista. Você começa a observar aquela criança, você começa a observar os comportamentos diferentes dela e sinais, né, que pode, né, te levar a pensar que seja autista, porque você começa a comparar o comportamento dessa criança, os sinais com outras crianças, primos, irmãos, coleguinhas, vai num parquinho, vai numa festa de aniversário, na escola, você percebe que tem ali alguma coisa diferente, principalmente quando você começa a observar crianças da mesma idade. Aí você percebe que o seu filho ou filha, neto ou neta, não te olha nos olhos, aí você é estranho. Ou você percebe que você chama, parece que simplesmente está te ignorando. Mas não é problema auditivo. Alguns até pensam que seja, mas às vezes você pensa, não deve ser auditivo, porque ele ouve outros sons e, né, quando passa uma moto barulhenta, uma música que ele gosta, ou um desenho na TV que chama atenção, ele vai prestar atenção, mas quando eu chamo pelo nome, chamo, não dá a mínima pra mim, começa a suspeitar. De repente aquela criança começa a correr na ponta dos pés, como bailarina, né? Correndo na ponta dos pés. Você acha diferente aqui, né? As outras crianças daquela mesma idade não faz, corre normal, com o pé normal. Atraso na fala. Então, ela já deveria estar falando pelo menos algumas palavrinhas e ela ainda não fala, ou ela
começa a falar algumas palavras e depois ela é como que regredisse, ela deixa de falar aquelas palavras que ela já estava falando. Enquanto as outras crianças naquela mesma faixa etária, na mesma idade, estão cada vez mais desenvolvendo na fala. E você começa a observar tudo isso. Outro detalhe, você começa a observar a maneira do seu filho ou neto brincar com os brinquedos, né? Por exemplo, uma coisa muito típica são os meninos que, ao invés de fazer brum brum brincando com o carrinho, né, rodando, eles viram o carrinho com as rodas para cima e começam a girar, brincando com aquele carrinho, com aquele ônibus, com aquele caminhão, mas não do jeito comum que as outras crianças brincam, se divertindo, mas assim, de um jeito diferente, olhando aquelas rodinhas, né? Ou enfileirando brinquedos pelo tamanho, pelo formato, por cores, lápis de cor, né? Enfileirando. As meninas enfileirando bonecas, ou seja, ao invés de brincar de casinha, do jeito comum que as meninas brincam, de mamãe, de filhinha, de dar comidinha, né? Brincando de um jeito que a gente chama de uma forma disfuncional. Então, organizando a casinha. Ela não está, na verdade, brincando de casinha, de mamãe e de filhinha, mas ela simplesmente está brincando de organizar a casinha. Então, ela passa o tempo todo organizando os objetos ali, as panelinhas, as coisinhas da casinha, ao invés de brincar mesmo de mamãe, de filhinha, de comidinha. Então, é um jeito diferente de brincar do que as outras crianças normalmente brincam. E você começa a observar isso, começa a vir aquela suspeita. Será que a minha filha, que o meu filho, meu neto, minha neta, será que é autista? É diferente, o jeito dele é diferente. Ele não brinca igual as outras crianças, né? Que mais? Você começa a observar o comportamento. De repente, aquela criança começa a ficar muito nervosa. Nervosa a ponto de você não poder falar nada para ela, que ela fica muito brava, ela chora, né? Principalmente se ela for contrariada, tipo, não, é perigoso, ou não pode, ou agora não, mais tarde, pronto. Ela tem uma que se chama de birra, né? Interpretam como birra, mas seria uma crise nervosa. Se joga no chão, é assim, desproporcional, é muito. Pode se morder, se autoagredir, ou agredir as outras pessoas, né? Você ou uma outra criança que estiver ali perto, como se tivesse assim um descontrole emocional, batendo a cabeça. Você pensa, mas meu filho é muito nervoso, minha filha, minha neta é demais. Não é só, ela não está brava, chateada, ela está muito descontrolada. Isso não deve ser normal. Meus outros netos não são assim, meus outros filhos não são assim, os priminhos não agem assim. E aí, principalmente se você estiver num ambiente público, né? Que aí começam os julgamentos. Ah, se fosse meu filho. Ah, e essa mãe não sabe da educação, né? E aí você se sente a pior mãe do mundo, porque você pensa, nossa, gente, o que agora? O que eu faço? Eu não tô nem sabendo lidar, e essa criança tá piorando, eu não tô mais podendo sair de casa com ela, eu não posso ir ao mercado, eu não posso ir num aniversário, o shopping nem pensar, e você começa a ficar confusa. Aí você começa a observar uns movimentos repetitivos que ela faz, né? Às vezes com as mãos, com a cabeça, às vezes com o corpinho, ela fica um tempo pra frente e pra trás, às vezes ela tá lá assistindo TV, não como as outras crianças que sentam ou ficam em pé assistindo, mas ela fica assistindo TV e fazendo um movimento pra frente e pra trás, ou com as mãos. Ou ela olha pra TV, dá uma voltinha, olha pra TV, dá uma voltinha, e ela faz esse movimento seguido, repetitivo, ou se balançando para um lado para o outro. Enfim, são comportamentos, são sinais que te faz começar a pensar, será então? E aí o que você faz? Você vai atrás, procura conversar com alguém, tem informação e te falam que você deve procurar um médico, né? Aí você vai atrás de um neurologista ou pediatra. Quando você vai, o que acontece? Eles te orientam a levar o seu filho, sua filha, seu neto, né, sua neta, numa trajetória. Que trajetória é essa? Normalmente, tá? Não tô dizendo assim que é regra, mas normalmente pede para você levar em 3 profissionais. Fono, principalmente se tiver atraso na fala, TO, que seria terapeuta ocupacional, e psicólogo, para você levar, passar por esses 3 profissionais, pedir tipo um
relatório para trazer de volta ali para essa neurologista. Aí começa a grande jornada das famílias de crianças autistas. Se você depende do SUS, é uma eternidade. Por quê? Primeiro que até você conseguir uma consulta com um neurologista pelo SUS, demora-se um século. Quando você consegue passar, ele pede isso para você, passar por esses outros 3 profissionais. Aí quando você vai passar por esses profissionais, até você conseguir uma consulta com uma fono, por exemplo, vai meses. Com uma terapeuta ocupacional, vai meses. Com uma psicóloga, vai meses. Quando você consegue a primeira sessão, não fica na primeira sessão. O que acontece? Precisam de várias sessões em cada um desses profissionais, para no final dessa sequência de sessões, você ter um relatório onde aquela profissional suspeita, ela sugere que o seu filho, filha, neto ou neta possa ter TEA, ou seja, possa ser autista. Aí depois de meses com esses papéis na mão, você volta lá no neuro e você pode ter a sorte do neuro, então, confirmar o diagnóstico e te dar o laudo. Às vezes, ele ainda vai dizer assim, então, mãezinha, então, vozinha, volta daqui a 6 meses e vamos observar mais um pouco. Isso é comum acontecer no SUS. Quando se vai para o plano de saúde. O plano de saúde, infelizmente, não fica muito diferente. Por quê? Porque tem a carência. Aí você corre lá e faz um plano. Tem toda a carência. Você tem que esperar todo aquele tempo de carência para conseguir passar por esses profissionais. Aí tem todas aquela sequência de sessões para lá no final. É tudo a mesma coisa. Aí você volta lá, se você tiver a sorte, o neuro te dá o diagnóstico e o laudo. Se não, ele pede para você voltar dali mais não sei quantos meses. Enquanto isso, como que as mamães, as avós, os papais, como que as famílias ficam? Como que ficam essas famílias? O que você faz? Como você se sente? Veja só, normalmente as mães, né, e as avós cuidadoras se sentem perdidas, totalmente perdidas, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, sem saber como lidar com essas alterações do filho ou neto. Ficam totalmente perdidas. E o pior, essa criança vai piorando. Então, se o problema dela é comportamental, ela vai ficando mais nervosa ainda, mais irritada ainda, tendo crises e mais crises e mais crises nervosas. Às vezes, o neuro prescreve ali uma medicação para deixar ela mais calma, mas ainda não dá o diagnóstico, porque não está claro para ele que aquela criança é autista. Gente, é tão fácil você ver se uma criança é autista ou não. Não tem segredos. Mas, enfim, toda a vida, essa criança vai piorando mais. E você vai se sentindo como? Frustrada, angustiada. É ou não é? Se alguém já passou por isso, compartilha comigo. Estressada. É um nível de estresse, assim, que só quem passa por essa situação, eu te falo isso porque eu passei por isso. As minhas alunas passaram por isso. É um nível de estresse que não tem nem como se colocar em palavras, porque essa mãe não dorme. São crises e mais crises, gritos, choros, descontrole emocional. As avós se sentem impotentes, desanimadas, desesperadas. E aquela criança piorando. E o que fazer? Tem que aguardar a mãezinha, tem que aguardar a avózinha, tem que ficar na fila de espera e tem que esperar. Não tem o que fazer. Tenho que fazer. É isso que eu quero trazer muita clareza. Eu quero que você, mãe ou avó, se você for cuidadora do seu neto, você precisa saber que você não tem que ficar parada em desespero e se sentindo sozinha para lidar com tudo isso. Você não precisa, mas não precisa mesmo. Até que chegue esse diagnóstico, o laudo, até que chegue, você já pode, você já deve ir trabalhando com o seu filho ou filha, neto ou neta que você suspeita que seja autista. Em casa, você pode ir fazendo muito. E ao invés de você ficar desesperada com a lentidão, né, de todo esse processo, até que você consiga
consiga ter um diagnóstico e ter um laudo em mãos para você apresentar na escola, para você ter os direitos, essa criança ter os direitos dela como autista. Enfim, você já pode ir lidando com ele, com ela em casa. Você não precisa ficar esperando meses. Mas Sara, mas a gente não sabe ainda, né? Se ele é ou não é autista. Eu não sei, não tenho certeza ainda. O médico não confirmou ainda. Veja só, a metodologia que eu ensino ajuda, inclusive, crianças que não são autistas. Entende? Então, as dicas que você vê aí nos meus conteúdos, nos meus vídeos, as orientações, ajudam, inclusive, se o seu filho não for autista. Quanto mais se ele for. Mas por isso que mesmo se você ainda não tem o diagnóstico seguro, o laudo em mãos. Por quê? Porque eu ensino como você trabalhar com essa criança amando, respeitando, compreendendo, aceitando a condição do seu filho ou filha, neto ou neta autista. Ou que não seja autista, ou que você suspeita, simplesmente se você suspeita. E isso faz uma diferença muito grande. Com essa base de amor, de compreensão, de aceitação, você vai podendo criar um vínculo de amor com essa criança. Você vai poder ir mostrando os limites para ela, por exemplo, se ela tiver problemas comportamentais, os limites com firmeza, mas com amor, com respeito. Segundo, as sensibilidades dela, as dificuldades dela, as hipersensibilidades. Então você vai direcionando aquela criança, ensinando ela em cada situação cotidiana, cada situação que você estiver vivenciando ali com ela no dia a dia. Você não precisa ficar esperando chegar aquele bendito dia da sessão com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, com a fono, para você para você começar a trabalhar, para os profissionais começarem a trabalhar com essa criança. Você já vai trabalhando em casa, quando você vai ao parquinho com ela, quando você leva ela ao shopping, quando vocês vão a um aniversário, a um supermercado, na escola com os coleguinhas, com a professora, nos autocuidados. Quais são os autocuidados? Escovar dentes, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar sozinha, guardar os brinquedos. Você vai trabalhando com essa criança, né? Mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico, não tenha o laudo, não tem importância, não precisa ficar esperando meses, 1 ano, 2 anos. Não, ela só vai piorando. Então você já pode... E o maior benefício é que você vai ter, quando você tiver o diagnóstico, o laudo de autismo, se caso essa criança, o seu filho, neto, for autista, quando você tiver o diagnóstico, né, o laudo, essa criança vai estar se desenvolvendo muito, e ela vai precisar de bem menos terapias, ou talvez ela nem vá precisar. Por exemplo, a minha filha, a Helena, de 4 anos, ela começou a apresentar sinais, e o que eu fiz? Consegui um atendimento com a neurologista até, né, que eu conseguisse vaga para ela ser atendida. Eu não me desesperei, eu já fui aplicando a metodologia com ela, para ela controlar o emocional, para ela entender como ela se expressar quando ela queria algo e eu não estava entendendo o que ela queria, e ela tinha uma crise nervosa, jogava todos os brinquedos no chão, se jogava no chão, ou a dificuldade de interação na escola, aceitar os comandos, tomar banho, escovar dentes, a dificuldade na seletividade alimentar. Eu já fui trabalhando. Quando chegou o dia da consulta, do atendimento com a neurologista, todo aquele processo, tantas perguntas que elas fazem, observações, a médica interagiu com ela, inclusive sentou no chão para brincar com ela, para observar o comportamento, como que ela brincava, né? Estava quase que já imperceptível os sinais de autismo nela.
mesmo assim ela teve o laudo, né, de autismo leve. Mas eu já fui trabalhando com ela. Então, por exemplo, uma das minhas alunas, a Rosiane, quando ela suspeitava, então, principalmente comportamental da filha, né, da Emily, o que ela fez? Ela já começou a aplicar a metodologia na Emily, mesmo a médica dizendo, a neuro dizendo que ela deveria esperar mais 6 meses, depois retornar lá para fazer uma nova avaliação, e ela mudou de neuro, foi uma outra neuro. Então todo esse processo aí, ela já foi trabalhando com a Emily, principalmente o comportamento dela na escola, em casa, as regrinhas, né, os comandos. E quando ela voltou nessa neuro que deu o diagnóstico, não só de autismo, mas também de TDAH, a neuro disse, olha, se pudesse, quase dava para dizer que ela não é autista. De tão imperceptível que são os sinais, perceptíveis que são os sinais nela, né? Por quê? Porque ela já estava sendo trabalhada. A Érica, uma das alunas novas que começou agora, né, nessa última turma, o filho dela, o Miguel, ele tem atraso na fala, bastante atraso na fala, mas tem os movimentos repetitivos, tem atraso na fala, muitos sinais. E a médica ainda tá lá avaliando se ele é autista ou não, né? Enquanto isso, o que a Érica está fazendo? Ela já está trabalhando com o Miguel, entrando no mundo imaginário dele. Ele já está pedindo para a família brincar com ele. Antes ele ficava reservado, só lá no espaço dele, só nos movimentos repetitivos. Não tinha contato, não tinha comunicação, interação, né? Agora não, agora ele pede para brincar, ele chama para brincar. Por quê? Porque a Érica já está, até sair esse diagnóstico, ela já está trabalhando com o Miguel. Então, o que eu quero dizer aqui, vale muito a pena você investir o seu tempo e já ir trabalhando com o seu filho ou neto, né? Do que ficar aí em desespero, aguardando o diagnóstico, o laudo, que pode levar meses e anos. Você não precisa ficar nessa angústia, nesse desespero. E por quê? Porque você já pode conseguir o desenvolvimento do seu filho ou neto. Porque você vai estar mais tempo com ele. Não somente aqueles 30 minutos, 40 minutos, uma vez na semana, uma vez cada 15 dias lá no fono. Não! Todo dia você pode pegar esses 30 minutos e você trabalhar em casa. Por quê? Porque você está no ambiente dele, né? Ele está no ambiente confortável dele, casa, no espaço dele. As crianças autistas, ou que você suspeita, né? Eles têm muita dificuldade de se adaptar num ambiente novo. O cheiro do lugar, a disponibilidade dos móveis, principalmente se for sala de terapias, porta fechada. Eles têm pavor de porta fechada. E na sua casa está num ambiente que traz segurança para eles, previsibilidade, conforto. Você conhece as limitações, as hipersensibilidades, você respeita o tempo dessa criança, do seu filho, neto. Então, mãe, vó, quando você começar a entender o quanto você mesma é capaz de já ir trabalhando e desenvolvendo o seu filho, o seu neto, que você suspeita que seja autista, você vai deixar de se sentir desesperada e impotente. E o seu filho ou neto vai começar a evoluir ao invés de regredir. Essa é a grande diferença. Mas Sara, eu prefiro brigar na justiça. Para que saia logo essas sessões, o direito das terapias, porque meu filho tem direito. Ok, se você prefere isso. Mas nem por isso você deve deixar de já ir desenvolvendo o seu filho ou neto ou filha, ou que você suspeita que seja autista. Não se apoie apenas em terapias, que nem sempre é o melhor caminho para ele ou para ela, principalmente dependendo da metodologia que o profissional vai usar. Se for com intervenções, bloqueios, consequências, castigos, isso pode piorar o comportamento dessa criança. Então, se você tirar meia hora por dia, e gente, o que é meia hora? Você fica meia hora ali no WhatsApp, no Instagram, nas suas redes sociais, só pra lá, pra cá. Você pegar
meia hora por dia para se dedicar em trabalhar com ele, com ela, né, com seu filho, filha, neto ou neta, você vai estar avançando cada dia muito mais rápido no desenvolvimento da independência e da inteligência emocional dessa criança. Como assim ser a inteligência emocional? Ajudando ela a ser uma criança mais calma e mais tranquila, que esse é o sonho de toda mãe, de toda avó, de crianças que são autistas. E se você suspeita, porque você vê o comportamento, você pode ir trabalhando. Sara, quando é o melhor momento para eu começar a trabalhar? Todo momento é momento para se desenvolver uma criança autista ou que você suspeita que ela seja autista. Na hora do banho, na hora do lanchinho, na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de tirar das telas, na hora de ir para a escola, na hora de tomar banho, na hora de trocar de roupa, na hora de guardar os brinquedos, na hora que você vai fazer um bolo, você convida, na hora que você vai lavar uma louça, você vai ensinando essa criança a desenvolver habilidades, que ela se desenvolva uma criança, seja desenvolvida independente, com autonomia. Mas Sara, eu falo, ele não me escuta, eu falo com as paredes, ele não olha para mim. Você precisa aprender a entrar no mundo imaginário dessa criança. Mesmo que você só suspeite que ela seja autista, você pode ir entrando no mundo imaginário. Como que eu entro, Sara? Do que ela gosta de brincar? Vai lá, brinca com ela, se diverte com ela. Ah, mas o meu filho, ele não se interessa em brinquedos, ele não brinca com brinquedos como as outras crianças, ele fica andando pra lá e pra cá. A brincadeira dele é essa, fica andando pra lá e pra cá. Vai lá, anda com ele pra lá e pra cá. Deixa ele sentir que você pertence, você quer participar desse mundo imaginário com ele, você quer entender do que ele gosta, você quer se divertir com ele, você quer entender o que passa ali na mente dele. Ele vai sentir, uau, tem alguém que gosta de brincar do que eu gosto, de ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, que legal. Então, ele está se sentindo aceito por você e não que você está corrigindo ele porque é errado brincar de andar pra lá e pra cá. O certo é brincar de chutar bola, brincar de carrinho. Isso é o certo. Andar pra lá e pra cá, não. Não, para de corrigir teu filho. Vai lá, teu neto, vai lá, interage com ele no mundo imaginário dele. Então, isso é tão fácil, isso é tão simples de fazer, não é nada complicado, não tem teorias mirabolantes, é simples assim. Então, aqui, por exemplo, aqui abaixo nos meus conteúdos, você vai encontrar muitos vídeos falando de diversos temas que vão te direcionar. Tenho várias alunas minhas que me disseram assim, olha, Sara, quando eu te conheci no Face, no YouTube, no Insta, no TikTok, nossa, um vídeo seu que eu assisti sobre o meu neto que pulava na cama e eu falava pra ele não pula na cama e não resolvia nada. Aquele vídeo, nossa, você me direcionou, agora ele começou a me obedecer. Outra falando sobre a seletividade alimentar, o desfraude, comportamentos, interação na escola. Tem muitos conteúdos que, se você levar a sério, se você ouvir e realmente falar, não, eu vou colocar em prática, eu vou começar hoje, vou começar amanhã, você já vai vendo resultados. Por quê? Porque a forma como eu ensino não são teorias e mais teorias, mas você precisa se envolver com o seu filho, com o seu neto autista. Você precisa conhecer o que se passa nesse mundinho imaginário deles. Às vezes você olha para ele tá rindo do nada, não é do nada, ele tá rindo porque ele tá lá no imaginário dele, lá dentro do imaginário dele tem o personagem preferido que ele assiste na TV, tem os brinquedos que ele mais gosta, tem, enfim, o que ele pensa, as regrinhas que ele constrói estão lá no mundo imaginário dele e ele fica falando com o amigo imaginário dele, então é muito rico e você não sabe, e você fica do lado de cá só cobrando e dando comandos e criando regras e querendo que ele te obedeça. Você não está próxima dele, você está distante. Então, não tem segredo para você interagir com o seu filho autista, desde que você pare, se aquiete, olhe para ele, olhe para o seu neto autista e queira conhecê-lo, se aproxime dele, observe mais, queira ser como ele. Isso vai mostrar que você está aceitando ele como ele é, do jeito que ele é, sem querer corrigir essa criança. E esse é um grande passo. Os autistas não se sentem respeitados, compreendidos, amados, aceitos. Eles não se sentem. Eles se sentem totalmente um peixe fora d'água.
Eles se sentem totalmente estranhos dentro do próprio lar. A própria mãe não os entende. O próprio pai não entende. Os irmãos não entendem, não brincam com ele. Então, esse é um passo grandioso que você pode dar com os filhos, com o seu neto autista. Queira conhecer. Sara, mas eu ainda não sei se ele é autista. A gente desconfia, a gente está observando, né? Nós levamos no médico, o neuro pediu para observar mais um pouco. Tá tudo bem. Se você se encontra nessa jornada, nesse processo aí, comece a trabalhar. Não vai fazer mal. Só vai ajudar, só vai evoluir. E se lá na frente você realmente tiver o diagnóstico, você já caminhou um bom trecho. Você já ajudou muito, você já desenvolveu muito a criança. Ao invés de chegar lá para ter o diagnóstico e elas tiverem crises e mais crises, estiver cada vez pior. Existe essa grande diferença aí que você pode alterar. Como? Já ir trabalhando hoje, agora, com essa criança. Não ficar angustiada, desesperada, meses até que se tenha esse diagnóstico. E quando você volta no neuro, ainda pede para você esperar mais uns meses para observar mais um pouco. Porque o respiridor é usado na maioria das crianças com autismo. É uma tentativa de acalmar essa criança. Sendo que nem sempre isso acontece. Sabe por quê? Porque os gatilhos que estão causando as crises nervosas, eles continuam. Então, é mais ou menos assim. Veja só, você está com um canal no dente, muita dor. Aí você vai ao dentista. E o dentista, ao invés de tratar o seu dente, ele te dá uma anestesia e manda você de volta para casa. Ou seja, enquanto o seu dente estiver sob o efeito anestésico, tudo bem, você está sem dor. Quando passar o efeito da anestesia, a dor volta, né? Às vezes até pior. Então, essas medicações, elas amortecem um pouco ali a criança, mas a causa, o gatilho mental que está causando aquela agitação, aquela irritabilidade, as crises nervosas continuam, os gatilhos continuam. E aí essa criança fica meio amortecida, meio atordoada ali com o efeito da medicação, mas ela continua agitada, continua nervosa, continua irritada. Então, as medicações, elas têm a função delas, mas muitas famílias depositam a expectativa totalmente no remédio. Nossa, agora o doutor receitou esse remédio, vou dar pro meu filho, ele vai virar um anjinho. Não é por aí. Precisa entender quais são os gatilhos que estão causando todas essas crises nervosas na criança. Fez sentido para você? Estúdio Mariana. Sara, meu enteado autista, sempre dormia a noite toda. De uns tempos pra cá, ele acorda de madrugada, chora muito, não querendo dormir, aí quer vir para nossa cama. O que pode estar acontecendo? Tem 4 anos. Então, muito provável que tem medo, insegurança por trás. E podem ser motivos variados. Pode ser, às vezes, de algum desenho que ele esteja assistindo na TV, no celular. Ele pode sonhar com aquele desenho. Ou alguma situação diferente que ele esteja vivenciando. Às vezes, alguma alteração, alguma mudança na escola. Ou não é com ele, mas às vezes é com outros membros no lar. E isso, eles são extremamente sensíveis. Eles têm uma percepção assim muito grande e eles captam, né? Observe, algum medo, alguma insegurança, né, está mexendo com ele. E à noite, a hora que dorme, que relaxa, então durante o dia ele pode se controlar, mas à noite ele perde o controle. E aí pode vir por sonhos, pesadelo, né, recordações. As crianças autistas, eles têm a memória fotográfica. Então, algo que ele viu ou que ele presenciou há um tempo, mas foi realmente marcante para ele, do nada pode vir um flash na mente dele e despertar ele para aquilo lá atrás, né? Então, é bacana, Mariana, se seu nome é Mariana, mas é legal você fazer uma observação mais atenta, mais cuidadosa, num ângulo mais amplo, assim, sabe? Com os ambientes que ele tem frequentado, o que ele tem assistido, as pessoas com as quais ele está convivendo, às vezes com babá, né? Observar mais, sabe? E aí,
se você conseguir entender, procurar mudar aquilo, fazer diferente, se envolve outras pessoas, conversar com essas pessoas, pedir ajuda para elas. Às vezes precisa mudar o nosso comportamento, mudar a situação, né? Algo precisa ser feito. E claro, se puder usar a terapia floral, tem lá a flor do pânico, do medo, né, do desconhecido, também contribui para que as alterações que precisarem ser feitas, então a terapia floral ela é uma ferramenta para ajudar você a alterar o que precisa ser alterado. Faz sentido? Mora, menino não assiste televisão, não consegue se concentrar, só no parquinho, ele não para só fica mudando direto, bate porta, grita, se morde, só fica brincando, muito agitado pelo jeito, né, Mora? Muito agitado. Essa criança, ela tem muito provável, ela tem um descontrole dentro dela, ela está em desequilíbrio interno dentro, ela está sem limites, mas tudo para essa criança precisa começar a trabalhar o mundo imaginário. Então, tudo que você olha nessa criança que te incomoda, que te preocupa, que te perturba, ao invés de você olhar dessa forma, se aproxima dela, brinca com essa criança, assiste TV junto com ela, o que ela gosta de assistir, senta ali, assiste junto, brinca com ela, né? E vai explicando para ela que ao invés dela gritar, ao invés dela se morder, ela precisa te falar ou te mostrar o que ela não quer, o que ela não gosta, o que deixa ela frustrada, com raiva. Ela não é se mordendo que ela vai resolver os conflitos dela. Mas é falando, mas é te mostrando, tá? E isso aí, Mora, não é você falou uma vez e já ela entendeu. Não, falando. Eu sempre falo para as minhas alunas, trabalho formiguinha. Mães e avós de autistas têm um trabalho, é diário, é todo dia. Você vai direcionando, você já faz isso, mas ele não para. Como eu estava falando, tem a terapia floral, aqueles vidrinhos lá, né? Ajudam, são uma ferramenta excepcional. Porque a criança fazendo uso, é muito mais fácil você direcionar uma criança mais calma do que você tentar direcionar uma criança agitada. Fala, ela não te escuta, ela não para, né? Então, a terapia floral, ela ajuda a criança a se centrar mais para que você possa trabalhar ali em cima das habilidades que você precisa desenvolver. Isso pode te ajudar muito. E olha só, tem várias dicas, vários vídeos aí. Aqui abaixo no meu conteúdo, tem muito conteúdo explicando mais sobre a terapia floral, tá, Mora? Tira um tempinho e bate um olho ali e tem explicando sobre conhecimento científico, a forma de usar. Aí se você tiver alguma dúvida, você me chama lá no privado. Camila, esses dias eu fiquei muito triste, minha filha está sem interesse em aprender, está bem desatenta. Mas olha só, Camila, ela está desatenta no que você está querendo que ela aprenda, mas observa se ela não tem um hiperfoco em algo que ela gosta muito, que pode ser totalmente diferente do que você quer que ela aprenda, né? E aí naquilo lá pode ser um desenho, uma brincadeira, enfim, um outro objetivo e ela está super focada naquilo. Pode ser isso. E aí você não deve bloquear isso nela, mas você deve usar ao seu favor. Através desse hiperfoco, você vai levar ela para o que você quer que ela aprenda. O que você acha do ômega 3? Excelente. Tudo que você souber assim de suplementos, né, é excelente. Nós usamos aqui em casa o ômega 3, é excelente. Concentração, para foco, para memória. Lembrando que é tudo um conjunto. A gente não pode criar essas expectativas, se apoiar numa coisa só, né? O ômega 3 vai resolver as dificuldades do autismo do meu filho. Não, mas contribui, ajuda. Mas, gente, foi muito bom o nosso tempinho de bate-papo aqui. Eu acredito que te despertou aí, né? Que você não precisa ficar esperando chegar esse laudo, esperando esse diagnóstico, mas você já vai trabalhando com o seu filho ou sua filha, sem teorias complicadas, mas prática. O que nós precisamos é prática. Beijo para todas, tchauzinho.